minha última aula, a internet caiu no finalzinho da aula. Tem a Ana falou que não tem jaleco ainda. Ô, Ana, você não tem de quem pedir emprestado entre os seus conhecidos, assim, um jaleco? Porque o laboratório, ele emprestava, né? Mas agora, com medidas aí do Covid, eu acho que não está emprestando. Se você não tiver, Ana, qual é o seu tamanho? É P, M ou G? Professora, eu acho que é GG. Oi? Eu acho que é GG. GG? Eu não sei. Eu acho que eu posso levar um para te emprestar, tá? É só a Ana que está com problema de jaleco? Porque lá na faculdade eles emprestavam, sabe? Quer dizer, não emprestavam, alugavam os jalecos. Mas eu acredito que com a Covid, por medida de proteção, eles não estão emprestando o jaleco. Mas, Ana, eu não sei se vai te servir, né? Mas acho que sim, porque não sei se vai servir, mas eu posso tentar levar um jaleco para você ter lá, tá bom? Para ver se serve. Então, vamos ver se vai servir. Então, comecei a gravar, agora vou começar aqui a compartilhar a apresentação com vocês. Então, como eu estava falando para vocês, na última aula, caiu, né, a internet, e nesses casos eu perdi a conexão com os alunos. O bom é que nós temos o WhatsApp para a gente, pelo menos, comunicar o ocorrido, né? Porque que eu, né, que não tive ali o contato com eles, mas se por um acaso, algum dia ou algum momento ocorrer isso, fiquem tranquilas que eu vou disponibilizar a gravação, mesmo que ela tenha parado, eu continuo. No caso da aula passada, a gravação da turma anterior já estava pronta e era a mesma aula. Aí eu postei para os colegas, porque também parou de gravar com a perda da conexão, né? Ou a gravação foi incompleta, né? Ok? Então, nesses casos, se acontecer algum dia, fiquem tranquilas que eu encaminho a gravação, mas a gente vai se comunicar. O bom que nós temos aqui o WhatsApp, né, para a gente poder informar o ocorrido. Então, meninas, olha, sejam muito bem-vindas a esta nossa terceira semana de aula de fitocosméticos e aromaterapia. O assunto desta aula é bem interessante, como todos os outros, né? Eu falo que eu sou suspeita para falar, mas espero que vocês gostem. É um assunto meio exaustivo, mas é necessário, porque o que nós vamos estar discutindo aqui? Quais são os ativos produzidos pelas plantas, que nós denominamos de metabólitos secundários, de interesse na área da cosmética, tá ok? Então, nós vamos estar discutindo sobre esses princípios ativos e a aplicação deles em produtos cosméticos, tá ok? Então, eu gostaria de lembrar para vocês, meninas, que lá no AVA, na página da apresentação da disciplina, vocês têm o plano de ensino. Então, qualquer dúvida em relação à aula prática, será que é nessa semana? Será que é na próxima? Podem consultar, ou mesmo encaminhar no grupo a sua dúvida para que a gente possa tirar, tá certo? Então, lembrando a vocês que o plano de ensino está lá para vocês terem conhecerem, né, tudo que nós vamos estar ministrando ao longo desse semestre, né? Então, dando prosseguimento ao nosso conteúdo, lembro que na aula passada nós estudamos quais eram as maneiras
de extração desses ativos, ok? É claro que para a extração de cada ativo tem a sua particularidade, né, em função do tipo de reagentes que vamos utilizar, que está relacionado à química da molécula. Se a molécula é polar, se ela é apolar, quais são as substâncias que eu posso utilizar para poder melhor extraí-las da planta, retirar esses ativos da planta, né? Então, o nosso objetivo nessa nossa aula de hoje é conhecer aqui, né, os princípios ativos das plantas. Então, quais são esses? Vocês sabem que a planta, ela realiza a fotossíntese, certo? Que a fotossíntese é uma reação da qual a planta produz os seus metabólitos primários. O que seria a reação de fotossíntese? Ela utiliza a energia da luz para sintetizar compostos na planta, como glicose, frutose, sacarose, o amido e vários compostos orgânicos que são necessários o quê? Para a nutrição da planta, né? Que são armazenados na planta. Então, a própria celulose, né? Então, a planta, ela utiliza de quê? Da energia do sol, do CO2 e da água para sintetizar esses carboidratos, né? Então, os carboidratos, em geral, que estão presentes nas plantas, os açúcares, são sintetizados através da reação de fotossíntese. Então, esses são metabólitos primários que a planta produz. E nós temos os metabólitos secundários. Os metabólitos secundários são esses que nós vamos estar discutindo, que são os ativos que nós utilizamos em cosméticos, medicamentos, tá ok? É claro que tem muitos compostos secundários, nós vamos discutir mais, né, aqueles de interesse de aplicação na área cosméticas, e vocês vão ver que entre esses compostos nós temos os taninos, os alcaloides, as saponinas, os flavonoides, os terpenos, e nós vamos estar discutindo quais são as plantas que produzem esses compostos, como que elas são utilizadas nos produtos cosméticos, tá ok? Então, esses metabólitos secundários, eles são produzidos pela planta com vários objetivos. Entre esses objetivos está a própria proteção da planta contra agentes agressores, tanto internos quanto externos, quanto bióticos ou abióticos, tá ok? Então, é para ela até mesmo, às vezes, perpetuar a espécie. Então, tem vários objetivos. E estudos das propriedades desses ativos mostraram que muitos desses são benéficos aos homens, tá ok? Então, é claro que nós vamos observar que não necessariamente porque um produto é natural, que ele é sempre benéfico à saúde. Não, nós temos que observar que toda substância ela pode ter um certo grau de toxicidade, dependendo do quê? Da forma como você a obtém, da concentração que você utiliza nos produtos cosméticos. Umas são mais tóxicas, outras são menos tóxicas. O que eu posso dizer que uma é mais, outra menos? Então, quanto menor a quantidade daquele ativo que é possível utilizar em um produto, significa que ela tem um impacto maior, né, na saúde do consumidor. Então, tudo está relacionado à dose, à quantidade que é possível utilizar daquele produto para fazer o bem sem comprometer a saúde. É claro que tem alguns que vocês vão observar, algumas plantas que produzem uns componentes bem venenosos. Inclusive, tem histórias aí
de envenenamentos, muitos envenenamentos que ocorriam principalmente na antiguidade, utilizando-se dessas plantas. Nós vamos dar uma olhadinha. Então, na aula de hoje, principalmente, nós vamos aqui conhecer, não vamos discutir todos os ativos nesta aula, porque não é possível, mas nós vamos estar discutindo sobre os terpenos, ou também o pessoal chama de terpenoides, que são os principais componentes dos óleos essenciais. Vamos discutir sobre os taninos, o que são os taninos, quais são as plantas que os produzem, os alcaloides, o que são os alcaloides, quais são as propriedades desses alcaloides, as saponinas e flavonoides, ok? Então, vocês vão observar que determinada planta pode produzir um, dois ou mais desses componentes. E muitas vezes nos cosméticos são utilizados extratos de várias plantas associadas, ok? Nós vamos discutir aqui, por exemplo, sobre a aplicação da arnica, castanha da Índia, a cavalinha, a ramamelis e a era em cosméticos. O extrato dessas plantas em cosméticos. Para que são utilizados? Eu coloquei nessa nossa aula exemplos de cosméticos aonde vocês vão encontrar a arnica, castanha da Índia, a cavalinha, a ramamelis, a era. Vocês vão observar que elas estão ali principalmente naqueles cosméticos utilizados em creme de massagens, né? Nós vamos... e quais são esses componentes que estão presentes nesses daqui? Vocês vão observar um ou mais desses ativos presentes nessas plantas, tá? Então, tem plantas que produzem vários ativos, que têm várias aplicações. Vocês podem ver também com os óleos essenciais, né? Tem óleos essenciais, tem várias aplicações. Então, gente, estamos falando tanto nesses ativos das plantas, e vocês já viram que esses ativos, eles são componentes químicos, né? São aqueles que nós estamos falando, os metabólitos secundários que a planta produz, né? Que conferem atividade terapêutica. A concentração, né? Quando falo os teores, a quantidade desses ativos produzidos pela planta, ela não é estável, certo? E vocês vão observar que ela não se distribui de forma homogênea em toda a planta. Algumas você vai utilizar as partes aéreas, a outra a raiz, outras folhas, outras sementes, tá ok? Então, em algumas dessas partes, nós vamos encontrar maior ou menor quantidade de um ativo X. E como que se descobre isso? Né? Todos esses conhecimentos, eles são nos passados através de pesquisas, certo? De artigos que nós vamos lendo e vamos aprendendo. Eu quero fazer a extração dos ativos da camomila. Então, eu vou observar qual é a melhor técnica, qual o melhor modo, qual é a parte da planta que eu vou estar utilizando, tá ok? Então, tem tudo ali no manualzinho que, no caso, o cientista, o pesquisador, nos deixou, tá? Então, esse é o legado da ciência, passar para nós esses conhecimentos, certo? Então, o princípio ativo, ele é essa substância que vai ser responsável pelos efeitos terapêuticos do medicamento. Como nós vimos, pode ser responsável total ou parcialmente, ok? Então, aí você pode perguntar, esse efeito terapêutico se deve ao quê? A uma única molécula? Muitas vezes, sim, a uma única molécula. Outras vezes, não. É o quê? Ao conjunto de moléculas associadas que, por sinergismo, vai ter aquela função, tá ok? Então, tudo isso também nós vamos conhecer como? Através dos conhecimentos
que a pesquisa nos deixou, né? Então, por isso que muitas vezes se utilizam também um complexo de plantas, de ativos, né, de diversas plantas, para o que potencializar a sua atividade ou a sua ação, ok? E vocês sabem, né, como nós já discutimos, que o conhecimento da propriedade dessas plantas é milenar. É claro que eu falo que essas noções básicas vêm de muito tempo atrás, mas o ser humano, com o passar dos anos, está o quê? Aprimorando, aumentando o número o quê? De identificação desses componentes e das suas propriedades, e também diversificando, descobrindo novas plantas e novos componentes. Então, gente, aqui nós temos os componentes, os principais, porque tem vários outros, né? Componentes produzidos aí como secundários, né? Os metabólitos secundários. Temos aí os terpenos, ou óleos essenciais, conhecidos também como terpenoides, como já falei, os taninos, os alcaloides, os flavonoides. Temos produtos naturais de origem marinha, os heterosídeos, heterocíclicos e as saponinas. Na aula de hoje, nós vamos estar discutindo sobre os terpenos, os taninos, os alcaloides e as saponinas, tá ok? Então, falando aí nos terpenos, os terpenoides, como falamos, são os principais componentes de quem? Dos óleos essenciais. Nós vamos estudar muito sobre as propriedades em aromaterapia, né? Temos ali o geraniol, o limoneno, o eugenol, que são ativos, né? Extraídos de óleos essenciais. O eugenol é do óleo de cravo, o limoneno da laranja, das frutas cítricas, né? O geraniol das flores, certo? Então, como falamos, esses são componentes de óleos essenciais, e eles são encontrados onde? Em diferentes órgãos dos vegetais. Eles são muito voláteis, né? O que eu quero dizer voláteis? São aqueles que evaporam muito facilmente, né? Quando exposto ao ar. Isso significa que ele tem uma temperatura de ebulição muito baixa. Normalmente a gente fala que quando uma substância é volátil, é aquela que já a temperatura ambiente começa a emanar vapores. E como eu sei se ela está emanando vapor? Quando você percebe o aroma, né? Então, na temperatura ambiente, você consegue perceber o aroma daquela substância, significa que ela é volátil. O que você está sentindo no cheiro é uma substância química, né? Igual da acetona, quando você percebe o cheiro, por quê? Porque a acetona é um composto volátil, como o éter, é claro que esses são solventes. E as substâncias aromáticas das plantas, igual, elas são voláteis, têm baixa temperatura de ebulição. Na temperatura ambiente, ela já começa a emanar aquele odor característico, né? Por que isso daí? Porque nas plantas, elas apresentam diversas funções. Ou, às vezes, de proteção, que nós falamos, ou de perpetuação da espécie, entre outras. Como de proteção, ela vai dispersar aqueles insetos ou aqueles herbívoros predadores, tá ok? Ou como polinizadores, elas atraem o quê? Insetos ou veículos que vão o quê? Transportar aí, polinizar outras plantas, tá ok? Então, esse odor é para atração ou para repelir, né? No caso, para perpetuar a espécie ou mesmo para afastar esses predadores, tá ok? E o homem sabiamente observou que esses componentes tinham propriedades terapêuticas,
para nós e começamos a utilizar. Ainda falando dos terpenos, dos terpenoides, que são componentes dos óleos essenciais, como eu disse, não tem um composto só, é uma mistura de diversos compostos, né? Estão divididos, como vocês podem observar aí no slide, em derivados terpênicos, que seriam esses mentol, citronelol, e os derivados do fenilpropano, que nós chamamos de anetol e eugenol. Tem ainda o timol, como tomilho, né, presente no tomilho, o cineol no eucalipto, o limoneno, que está presente no limoeiro, da laranja também, e o mentol também na laranja. Então, as principais propriedades desses componentes, eles podem ser empregados, né, na nossa, como fitoterápico, porque eles têm propriedade antisséptica, anti-inflamatória, antipirético, tá? Então, nós vamos estudar isso, gente, através de artigos, certo? Tem a sabedoria popular, que através da observação detectou essas propriedades, mas nós temos também artigos que testaram estas propriedades e certificaram ou não, se elas são verdadeiras ou não, tá? E em relação aqui aos taninos, continuando aqui falando sobre os taninos, agora, o que são esses taninos? Os taninos, não sei se você já consumiu uma maçã verde. Uma maçã verde, ela é rica em taninos. Não só a maçã verde, mas vários outros componentes. Estou dando exemplo da maçã verde porque a memória aí vem aquela amarra a boca, né? Aquilo que fica, que amarra a boca, nós chamamos de taninos. E porque ele tem a propriedade de precipitar as proteínas da pele e também das mucosas, e transforma naquela amarra, naquelas substâncias insolúveis que a gente percebe em nossa língua, certo? E esses taninos, eles são muito utilizados em cosméticos adstringente, tá ok? Então, em tônico facial, certo? Eles têm uma ação vasoconstritora. Por quê? O adstringente, ele tem essa função de estreitar os poros. Quando você lava o seu rosto, a sua pele, limpa, quando você passa um sabonete, o sabonete, ele tem um pH mais alcalino. E esse pH mais alcalino, ele aumenta a permeabilidade cutânea, certo? Aumenta essa permeabilidade cutânea. E quando nós colocamos uma substância adstringente, a necessidade de passar o adstringente, o tônico, depois da limpeza, é justamente para contrair, para proteger, certo? Porque antes eu tinha os ácidos graxos, que são uma camada protetora da nossa pele, que nós produzimos para proteger a nossa pele, né? E quando nós lavamos, nós retiramos essa camada de ácidos graxos e, com certeza, ao colocar o adstringente, a gente vai restabelecer o pH da pele e contrair os poros, certo? Então, é utilizado como cicatrizante, como adstringente, tem então essa ação antisséptica por restabelecer, no caso, o pH da pele. Temos como exemplo de fonte de taninos a calêndula, e tem várias outras também, como nós vamos ver mais à frente. Mais uma das fontes é a calêndula. Então, eles são compostos fenólicos, que a gente chama às vezes de polifenóis, como a procianidina, que vocês estão vendo aqui, ó. O que é o fenol? Não sei se vocês já viram bioquímica, mas o fenol é aquele composto que tem um núcleo aromático, né?
e tem um OH ligado a esse núcleo aromático. O núcleo aromático, ele é um composto cíclico, né? Que tem 6 átomos de carbono com duplas alternadas, como vocês podem observar. Então, esta do ácido gálico aqui vocês podem observar, tem a estrutura do fenol, que seria o núcleo aromático com OH, certo? E tem, é claro, o grupo ácido carboxílico aqui do ladinho. E nós temos aqui a procianidina, que é um polifenol, está presente aí nos vinhos, né, os polifenóis. Temos a epicatequina também, a cumarina. Vocês estão observando que todos esses compostos taninos, eles apresentam o quê? O anel aromático, esse anel aromático de núcleo benzênico, né, que nós chamamos de núcleo benzênico, certo? Então, temos aí as procianidinas oligoméricas, as cumarinas, aqui do ladinho, a estrutura da cumarina, dos flavonoides e os antocianosídeos. Esses compostos polifenólicos, polifenóis, eles apresentam propriedades antioxidantes e compostos antioxidantes para o nosso organismo, principalmente nos cosméticos ou na nossa alimentação, são muito importantes porque eles previnem o envelhecimento, previnem o fotoenvelhecimento, certo? Porque nós vamos estudar depois, né, que um dos principais fatores que promovem o envelhecimento é a formação do radical livre, certo? E o radical livre, depois nós vamos estudar o que é esse radical livre, ele precisa de elétrons para se estabilizar. E, no caso, esses polifenóis, eles vão cumprir esse papel de estabilizar, no caso, aí, os radicais livres. Então, eles são utilizados na prevenção dos estados patológicos, como fotoenvelhecimento, cancro de pele, né? Porque todos eles, como já falei, eles têm uma ação antioxidante em comum, né? Então, eles vão prevenir, no caso, a formação do radical livre. Vocês já ouviram falar que muitos falam do vinho, né? Do vinho, do tomate, das frutas vermelhas, certo? Então, esses componentes estão presentes nesses materiais. Então, também os taninos, vocês vão observar que eles são aplicados como adstringente, né? E eles exercem esse efeito vasoconstritor, que nós já falamos, sobre os capilares superficiais. Então, eles vão impedir perda de fluidos, impedir as agressões externas, porque, como nós falamos, quando você lava, remove a sujeira da tua pele, você altera a eudermia, as condições de normalidade daquela pele. Então, você retira a proteção natural e, com o aumento do pH, a pele fica sujeita a agressões externas. E, no caso, esses taninos presentes nos tônicos faciais, aí eles vão favorecer essa regeneração celular, cicatrização de feridas, queimaduras, inflamações, também tendo aí a ação antisséptica e também útil em peles seborreicas, aquela que tem excesso de óleo produzido, né? Então, nós temos aí como exemplo o extrato concentrado de tanino, que é o ácido tânico, da acácia, removida da acácia negra, tá? Aí, os taninos presentes na uva, no vinho, em alimentos como chá verde, né? Certo? E são aplicados em cosméticos, como shampoos, são utilizados também como corantes, em fármaco. Então, ele tem ação cicatrizante, cura de feridas, queimaduras, tem efeitos anti-inflamatórios. Então, auxiliam na formação, eles vão formar uma camada protetora, que eles vão precipitar
a proteína. Lembra que nós falamos que os taninos, eles precipitam a proteína? Então, com essa precipitação, eles formam uma camada protetora, tanino-proteína, e ainda é unido com um polissacarídeo, sobre os tecidos, e dessa maneira tem um processo curativo que pode ocorrer naturalmente. Então, eles com isso também vão propiciar um efeito antimicrobiano e antifúngico. Então, olha quantas propriedades. Temos aí, entre os taninos, esses compostos cumarínicos. Esses compostos cumarínicos estão presentes aí nas apiáceas e nas rutáceas, que são componentes que estão presentes na salsinha, na laranja, em temperos em geral, cenoura, tá ok? E eles ocorrem normalmente tanto nas raízes, nas sementes, nos frutos. E nós temos quais são esses compostos? A cumarina, a umbeliferona, a herniarina e os culetol. São vários nomes estranhos, tá, gente? Mas com o tempo vocês vão se familiarizando com eles. Então, todos esses compostos taninos, né, ou tânicos, como nós falamos, presentes nos compostos cumarínicos também. Eles apresentam ação antioxidante, que inibem a agregação plaquetária, tem ação também anti-inflamatória, vão estimular essa circulação venosa e protegendo o tecido cutâneo. Então, nós falamos, vocês viram, os terpenos e os taninos, né? Vamos falar dos alcaloides. Então, juntem os terpenos, os alcalinos, que vocês viram, os taninos e os terpenos, agora os alcaloides. Então, eu coloquei aqui, trouxe para vocês algumas curiosidades sobre os alcaloides, né? Então, eu coloquei para vocês aí um componente químico, o CONE1, que é a coneína extraída dos alcaloides, e reza aí a história que na Grécia Antiga, Sócrates, que era um pensador, né? Ele foi executado ao ingerir um chá de cicuta, né? Que tinha esse alcaloide que nós estamos colocando aí para vocês, que é a coneína, tá bom? Então, já viram que é uma planta que os alcaloides têm componentes que podem ser muito venenosos. E também diz a história que durante o Império Romano, Lívia, que era esposa do imperador Augusto, ela assassinava os inimigos políticos do marido, porque na comida ela adicionava beladona aos alimentos, que era venenosa, né? Aí tem a beladona, e nesse caso, que é a atropina, ela era utilizada na Itália Antiga para dilatar as pupilas, né? Isso acreditava tornar as mulheres mais atraentes, por isso que veio o nome belladonna, do uso, no caso como vocês podem observar, da atropina, que tinha esse efeito. E até hoje, a atropina ela é utilizada, né, nos exames oftalmológicos, quando se tem que fazer a dilatação da pupila, coloca a atropina. Então, ainda nós temos que os índios da Amazônia, né, da nossa bacia amazônica, eles utilizavam o extrato seco de uma planta que era conhecida como curaré, em flechas que era usada na pesca, na caça em guerras, né? Então, nós temos aí a estrutura química. Essa estrutura química, como que se sabe dessa estrutura química? Então, faz-se a extração do extrato da planta. Lembra da aula passada? A gente seca, pulveriza, ou seja, transforma em pó essa planta, extrai, faz
obtém-se um extrato. Esse extrato eu levo num aparelho que nós chamamos na química de cromatógrafo, né? E nesse cromatógrafo eu vou identificar os componentes químicos e as quantidades, né? Então eu vou isolar, conhecer essas substâncias e verificar a quantidade deles, certo? Então, por isso que se diz na antiguidade, né, aqueles bruxos, que eles conheciam os poderes das plantas, né? Então eles criavam aquelas poções em feitiçaria. Então eles conhecem o poder alucinógeno de alguns alcaloides e as várias atividades biológicas também que são atribuídas aos eucaloides, né? É claro que tem muitas dessas propriedades que ainda não foram estudadas, mas a sabedoria desse povo antigo, principalmente dos indígenas e muitos outros, né, sabem dessas propriedades alucinógenas dos alcaloides e utilizam-se delas, né? Ainda falando dos eucaloides, vocês já viram falar do ópio, da morfina, que são utilizados para combater a dor, né? Então, eles são também eucaloides. Então, nós tivemos aí em 1803 o isolamento do sal de ópio, que era uma mistura de morfina e outros alcaloides, certo? Em 1806, demonstraram-se aí a natureza do ópio, e que mais tarde denominou-se a morfina, né, o componente extraído do ópio. Tem a codeína, né, vários componentes. Não sei se vocês sabem, mas a cafeína é um alcaloide. A cafeína é tanto utilizada em produtos cosméticos, principalmente em cremes de massagens, entre outras, né? Então, foi em 1817 que, entre 1817 e 1820, que estudaram aí o isolamento da cafeína do café, né? Que é uma planta da família das rubiáceas. Então, eles são compostos azotados. O que quer dizer esses compostos azotados? Vocês podem observar que tem nitrogênio na molécula, tá vendo? Nitrogênio na molécula da cafeína. Então, eles são compostos complexos e apresentam diversas funções fisiológicas. Podem ser utilizados no estado puro e tem ação terapêutica no estado puro. E podem ser divididos em vários outros grupos, conforme a estrutura molecular. Então, vocês viram anteriormente a morfina, tem a etilmorfina, tem a codeína, a papaverina, que elas encontram-se aonde? No ópio da dormideira. Então, são exemplos de uma classe de alcaloides exoquinoleicos, certo? Igual, no caso, a cafeína pertence a outro grupo de alcaloides, certo? Então, só para vocês verem, gente, o quanto complexo. Às vezes a gente pensa que as plantas são naturais, são inofensivas, não, a gente tem que ter noção aí que as plantas podem ter toxicidade. Então, a gente não pode passar a consumir qualquer planta, nós temos que ter o conhecimento sobre elas. Então, os alcaloides, eles apresentam uma importância muito grande no mercado farmacêutico, no mercado cosméticos. Então, cerca de 20% das substâncias naturais descritas são alcaloides, e isso traz o quê? Um impacto, né, gente, na economia, na medicina e em vários outros setores também. Então, como vocês viram, que nós colocamos para vocês anteriormente, que desde a antiguidade, né, esses alcaloides são usados como medicamento, veneno, nas chamadas poções mágicas, certo? Aqueles venenos que, se vocês observarem, nos reinos, principalmente, né? Tinha a Catarina de Médici, que tinha sempre a sua poçãozinha para envenenar as pessoas que ela não, seus desafetos, certo? Então, eles constituem-se, como vocês viram, um grupo heterogêneo e
que alguns apresentam essa elevada toxicidade, como a tropa-beladona. Então, esses alcaloides é uma das mais importantes fontes de fitofármacos, porque eles apresentam que uma forte atividade biológica, certo? Então, tem que ser utilizado com conhecimento e de acordo com as recomendações da ciência, certo? Então, nós temos aí agora, vamos falar dos flavonoides. Esses flavonoides, eles têm propriedades antioxidantes, né? Nós vimos, por exemplo, aqui a babosa. A babosa é utilizada para muitas coisas. É claro que nós devemos ter sempre o critério da pesquisa para observar a eficácia, né, do seu uso. Mas tem muitas funções que são atribuídas à babosa ou aos flavonoides, tipo anti-inflamatória, antioxidante, estrogênica, antitumoral, para aumentar a resistência das paredes dos vasos sanguíneos, diminuição dos riscos de doenças coronarianas. Então, são muitas propriedades que são atribuídas, no caso, a esses flavonoides. Temos a flavona, vocês estão observando que os flavonoides, eles apresentam esse grupo aromático também, tá ok? Esse núcleo benzênico. Só que normalmente eles são multiativos, apresentam um baixo peso molecular e estão presentes na parte aérea da planta. E com isso podem aumentar a resistência capilar, previnem o aparecimento das telangiectasias, tá ok? As telangiectasias são aqueles vasinhos dilatados que aparecem na pele ou nas mucosas. E pétequias são aquelas manchas marrons arroxeadas que são causadas por sangramento sobre a pele, né? Então, no caso, esses flavonoides, eles atuam nessa prevenção de agregação plaquetária, tá bom? Também promovem a redução da permeabilidade capilar, tem ação antioxidante, calmante, anti-inflamatória, né? Então, várias propriedades que são atribuídas a isso. Vamos falar das saponinas, né? Então, tem propriedades terapêuticas que estão relacionadas à ação diurética, digestiva e antispamóticas, né? Nós temos aí, no caso, que contém também a saponina, a aloe vera, que é retirada também da babosa, tem propriedades anestésica, antiviral, cicatrizante, bactericida, fungicida, regenerador celular e coagulante, né? E ela é obtida da planta Tribulus terrestre, e no caso tem a fotografia dela aí abaixo, para tratar inclusive eczema, dermatite atópica, psoríase, escabiose, né, que é a sarna. Então, essa planta, saponinas, ela tem propriedades espumantes, então elas espumam bastante, certo? E por isso, devido a essa propriedade espumante, elas apresentam utilidades em muitos aspectos, aí no caso da medicina, né? Então, batom e outros cosméticos também usam saponinas, que também são utilizadas em shampoos, ok? Elas encontram-se, né, nas plantas medicinais, as saponinas. Ela tem a função de reduzir a tensão superficial da água, são espumosas, têm efeito emocionantes, elas causam hemólise dos glóbulos vermelhos, e com isso liberam esses glóbulos para a hemoglobina. Algumas saponinas podem ter efeitos tóxicos e com isso elas se tornam impróprias para o consumo. Elas também têm a característica de são irritantes para as mucosas, porque elas vão estar aumentando a secreção dos brônquios. Tem a propriedade também de promover relaxamento intestinal e são diuréticas e desinfetantes das vias urinárias.
Então, podem observar, gente, nós temos várias propriedades benéficas das saponinas. Eu coloquei aqui para vocês, gente, alguns, claro que algumas plantas, toda a aula, para não ficar cansativo de falar tudo naquela aula das plantas, nós vamos separando por aula, tá? Então, nós vamos falar aqui das plantas hoje que têm ação antiflebíticos, né, que seriam das veias, aquelas veias pronunciadas, os trombóticos também, varicosos, que têm propriedades anti-inflamatórias, seborreicos, atuam na prevenção de rugas. Nós vamos estar falando hoje de plantas com ação antiflebítica, antitrombótica e antivaricose, né, certo? Então, depois nós vamos estudar outras que têm efeito anti-inflamatórios, antisseborreicos, anti-rugas, mas as plantas também têm efeito adstringentes, algumas com atividades bronzeadoras, cicatrizantes, cosmiátricos, são aquelas que são utilizadas em produtos médicos, dermatológicos, né? Emolientes, estimulantes e regeneradores tissulares dos tecidos, né? A função hidratante, função preventivas, repelentes e tônicos, tá ok? Então, eu coloquei algumas plantas aqui para vocês verem. Por exemplo, a arnica, né? A arnica, muitos já devem ter ouvido falar da arnica, mas quem não ouviu falar, ela tem, hoje nós vamos discutir as plantas com essa ação antiflebítica, trombótica e varicoses, né? E vocês vão observar que essas são utilizadas principalmente onde? Em cremes de massagens, sabonetes, como eu vou mostrar para vocês, certo? Então, é obtido os capítulos florais da arnica, né? E esse extrato da arnica vai ter, então, no extrato, naquilo que nós vamos extrair, normalmente é extrato glicólico, depois nós vamos observar a diferença do extrato glicólico, extrato aquoso, extrato alcoólico, tá? Então, depende do tipo de solvente que a gente utiliza, né? Do componente utilizado na extração. Então, nós temos aí ácidos orgânicos, os carotenoides, que depois a gente vai falar dos carotenoides, temos os flavonoides, que nós falamos, dos óleos essenciais, que são os terpenoides, que nós acabamos de falar, das saponinas e dos taninos, que nós falamos, entre outras substâncias. Então, viram quantos ativos, quantos metabólitos secundários tem a planta da arnica? E por isso ela vai ter que ação? Então, ação adstringente, anti-inflamatória, antisséptica, funcionando aí como descongestionante, estimulante celular. Por isso que é utilizada nos cremes de massagem, né? Então, é usada em formulação para prevenção e tratamento de microvarizes, em produtos cosmiátricos, seriam aqueles produtos dermatológicos, certo? Então, nós temos também a extração do princípio ativo, que é usada em formulações para traumatismos musculares, certo? Então, vamos observar aqui, ó, que eu busquei alguns cosméticos que estão presentes lá na internet, que contém arnica, né? Então, vocês podem observar que a maior parte desses componentes estão na sua forma de gel ou creme mesmo, sabe? Para o quê? Para massagens. Temos sabonetes também, tá? Então, vocês podem observar que às vezes eles associam o extrato de arnica com calêndula, entre outras plantas, para poder o quê? Para poder maximizar, potencializar o efeito. Tem a cânfora também, como vocês vão ver. Então, tem várias associações, certo? Então, vários cosméticos fitoterápicos, contendo, né, no caso, são fitocosméticos que contêm aí, no caso, ao extrato da arnica, ok? Outra planta que vou colocar aqui para vocês é a castanha da Índia, né? Então, estamos falando da arnica. A castanha da Índia também com principal atividade antiflebítica, trombótica, varicose,
É também utilizado principalmente em cremes para massagens, como vocês vão observar, devido a essa ação antivaricosa. Então, usada no tratamento de varizes, microvarizes, hemorroidas, e ela estimula, né, no caso aí, a circulação sanguínea. Então, tem saponinas, taninos, flavonoides, heterosídeos cumarínicos, alguns nós já falamos, outros não. Outros nós vamos falar. Só para vocês observarem que no extrato, nós temos aí vários desses ativos que são produzidos pelas plantas. Por isso que tem várias propriedades diferentes relacionadas. Então, observem, né? Tem o extrato que é utilizado às vezes em sabão, temos que são utilizados em shampoo, a castanha da Índia associada com a centelha asiática em cremes para massagem, tá ok? Então, observem que são usados aí em cremes. A cavalinha, que já não ouviu falar do chá de cavalinha, é igual às demais plantas, também tem essa ação antiflebítica, trombótica, varicosa, e elas são das partes aéreas da planta. Também tem compostos solúveis de silício. Silício é um excelente firmador, né? Regenerador de tecido, um excelente hidratante, esses componentes de silícios. Os taninos, que nós já falamos sobre eles, as saponinas também, os flavonoides, os alcaloides também. Nós vamos citar depois as vitaminas e os minerais. Os minerais tipo cálcio, magnésio, sódio, flúor, manganês, enxofre, fósforo, cloro, potássio, entre outros. Qual seria a ação dessa planta cavalinha? Então, tem ação diurética, hemostática, anti-inflamatória, remineralizante, porque ela tem muitos minerais, como vocês viram. Então, para isso, ela é usada nos tratamentos de distúrbios, né? Respiratórios também, geniturinários. Algumas preparações têm sido usadas no tratamento de doenças também cardiovasculares, como arteriosclerose, hipertensão arterial, reumatismo, né? Também é como nós já citamos acima, repor os minerais, e tem ação cicatrizante também, é reportada aí a cavalinha. Coloquei para vocês também alguns cosméticos à base de cavalinha, utilizada para os cabelos, cremes de massagem, e associada, observando aqui a cavalinha, o extrato de cavalinha com gengibre e centelha asiática. Então, a cavalinha é essa planta que vocês estão observando aqui no meu slide. E temos a ramamelis, que é muito utilizado, o extrato glicólico de ramamelis. Então, ela tem essa ação tônico-vascular, tem ação adstringente, é muito utilizado nos tônicos faciais, devido a essa ação adstringente, hemostática, ela regula aí o pH, vasoconstritora, que nós já vimos, porque ela tem taninos, saponinas, flavonoides, e temos ali o campiferol, glicosídeos flavonoídicos, mucilagens, resina, entre outras substâncias, né? Então, tem várias aplicações utilizadas aí também nos tratamentos. E para pele mista oleosa, tem ação principalmente adstringente e tônica, né? Que coloquei para vocês alguns, né? Principalmente nos sabonetes, tem os extratos de ramamelis, ok? E nas águas florais, nos cremes também. Então, extratos de ramamelis é muito utilizado nos tônicos faciais, então, nas águas aí, ok? Pela sua ação adstringente, contrair, estreitar os poros. Outro que é muito utilizado também é o extrato de Hera, tem ação antiflebítica, antitrombótica, varicosas também, então são obtidos das folhas, que contém também saponinas, rutina, emetina, carotenoides, alfa-tocoferol. Então, tem ação anti-inflamatória, cicatrizante,
antivaricosa e anticelulítica, né? Por isso vai ser usada também bastante em cremes para massagens, né? Em cremes para tratar a celulite, que é muito utilizada também, associada com outros componentes, como castanha da Índia, tá ok? E vários outros. Então, meninas, aqui só coloquei para vocês normalmente as concentrações indicadas, por exemplo, do extrato de arnica, quanto que deve se utilizar mais ou menos? De 2 a 10%. Extrato de castanha da Índia, 2 a 6%. Extrato de cavalinha, 2 a 5%. Extrato de ramamelis, 2 a 4%. Extrato de era, 2 a 6%. Então, vocês estão observando que nessas proporções aí, em média, em todos 4% a 5%, né? Então, aqui tem umas sugestões de fórmula para cremes ou para microvarizes, varizes, contusões, hematomas, dores musculares, né? Então, vai aí, no caso, extrato de arnica, né? No caso de 2%, extrato de castanha da Índia, a heparina, né? Que é uma substância que pode ser adicionada, e o creme, quando vocês observam aqui que SP é quantidade suficiente para. Então, por exemplo, eu vou preparar 100 gramas de creme. Nessas 100 gramas, eu vou pesar 2% do extrato de arnica. O que é 2%? 2 gramas ali do extrato de arnica. Ou da castanha da Índia, 5 gramas. Da heparina, eu vou colocar 10 mil unidades do componente, tá ok? Em percentagem. E se nós formos colocar aqui do ladinho um creme com extratos vegetais, extratos de cavalinha, 4%. Então, você vai pesar 4 gramas, 3 gramas do extrato de eras, 5 gramas do extrato de castanha da Índia, 3 gramas do extrato de arnica e vai acrescentar creme para completar as 100 gramas, porque aqui você vai ver que você tem 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, então você vai colocar 85 gramas do creme, né? Existe uma base cremosa, tem a Lanete, a Polavax, que são bases iônicas, não iônicas, que você só vai acrescentar esses extratos a essa base cremosa e está pronto o cosmético, tá ok? E esse é utilizado, no caso aí, para prevenção de microvarizes, então utilizado em massagens em geral. Tá ok, gente? Então, vocês viram quantas aplicações tem os fitos, né? As plantas aí em produtos cosméticos, ok? Então, falamos um pouquinho a respeito. A importância é trazer para vocês esses nomes, vocês conhecerem, por exemplo. É claro que eu sei que é difícil decorar, memorizar todos os nomes. E vocês vão aprendendo com o tempo de contato e de leitura. Anexei para vocês um arquivo em PDF, tipo um livrinho que fala sobre esses componentes das plantas de interesse cosmético. Então, também está numa linguagem simples, gostosa de ler. Ele fala sobre todos esses metabólitos secundários, a aplicação nos produtos cosméticos, as concentrações indicadas, tá ok? Então, a gente, para conhecer, tem que ler. É importante que vocês saibam que uma planta não tem só um ativo, né? Tem vários metabólitos ali que são produzidos e que muitas vezes eles são associados no produto cosmético para potencializar o seu efeito. Tá bom, meninas? E alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Tudo tranquilo? Sobreviveram? Tudo certo, prof. Então tá, qualquer coisa estou aqui à disposição. Algumas recomendações para a aula da próxima semana, então. Então, na próxima semana, não esquecerem de levar o jaleco. Vou levar um para a Ana, né? Um jaleco, uma touquinha, né? Uma máscara
a luva, certo? E leve um frasquinho também de capacidade mais ou menos de uns 50 mililitros para vocês trazerem a amostra do produto que vocês vão estar formulando lá, tá bom? Eu pedi, não sei se vai ter, mas espero que sim, o óleo essencial de erva doce para a gente poder estar colocando no nosso álcool para trazer aí algumas propriedades que vocês vão pesquisar, né? Quais seriam as propriedades adicionais que esse óleo essencial de erva doce vai trazer além do aroma para o nosso produto, tá certo? Então, o horário da aula. O horário da aula, obrigada pela pergunta, para a gente poder aqui acertar. O horário da aula, ela começa às 8h15, tá ok? Então, eu sugiro a vocês que 8 horas já estejam lá na faculdade, porque às vezes o atraso pode prejudicar o final do horário da aula, né? E muitas pessoas às vezes têm compromisso, tem que sair 11 horas mesmo, né? Não pode se atrasar. Então, em função disso, e vocês vão estar fazendo a atividade em equipe, né? Numa bancada. Acho que vocês aqui até vocês são poucas, 10, eu posso formar 5 grupos, 5 duplas, né? Para vocês estarem fazendo de 2 a 2 o seu álcool gel. Tá bom? Então é isso, meninas. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima semana. Toda e qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo para poder tirar, tá ok? Qualquer dúvida a respeito da matéria, deixei lá uma perguntinha bem simples, só para aguçar a memória de vocês relatarem quais são os principais componentes secundários, suas características e propriedades, para vocês fazerem um resumo para fixar, né, para apreender melhor e se familiarizando com a literatura da área, tá bom? Então, tenham aí um excelente final de semana, aproveitem bastante, tá ok? E até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo aí no coração de Tchau, todos. professora. Ótimo Tchau. final de semana. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau, professora. Fiquem com Tchau. Deus. Tchau.